pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem quais são os motivos que podem causar a demissão por justa causa? Eu já vou adiantando que não basta a gente ver na lei, porque lá os motivos eles estão de forma meio genérica, então fica meio difícil a gente entender. Mas nesse vídeo eu vou trazer exemplos do dia a dia que vão facilitar o entendimento e vocês vão ficar ainda mais atentos para não cometerem esses erros no trabalho de vocês. Então fica ligado. Ato de improbidade. Improbidade tem a ver com desonestidade. É quando o empregado ele age com abuso de confiança, má-fé ou fraude, tentando receber uma vantagem para ele ou para uma outra pessoa. Por exemplo, o empregado ele falsifica um atestado médico ou apresenta um atestado médico falso para que as faltas dele não sejam descontadas. Outro exemplo, quando o empregado é flagrado furtando dinheiro do caixa. Ou ainda, quando ele presta informações falsas, dizendo que mora super longe do trabalho dele para poder receber o vale transporte, quando na verdade ele mora a somente 5 minutos de distância. Incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência de conduta tem relação com a violação da moral sexual. Por exemplo, o empregado ele costuma assistir pornografia no trabalho, ele faz gestos obscenos para os seus colegas ou ele pratica o assédio sexual. Já o mau procedimento tem relação com a violação da moral de forma mais genérica. Então, por exemplo, o empregado ele dirige o veículo da empresa sem a habilitação, ele é flagrado usando drogas no trabalho, ou ele causa danos nos equipamentos da empresa. Negociação habitual e ato de concorrência. Na negociação habitual, o empregado ele deixa de lado suas funções para cuidar do seu próprio negócio. Então, por exemplo, a gente tem uma secretária que trabalha numa clínica veterinária, mas também é revendedora de produtos da Natura. Então ela fica o tempo todo fazendo aquelas vendas, se preocupando só com isso, enquanto a função que ela exerce de secretária fica totalmente de lado. No ato de concorrência, a gente tem um empregado que ele vende produtos do mesmo ramo ou de ramo diferente da empresa, ou ainda ele presta serviços por fora, agindo em concorrência com seu empregador. Então, nesse caso, esse empregador vai ter prejuízos financeiros e pode até mesmo perder os seus clientes, já que aquele empregado ele vai estar roubando os clientes desse empregador. Condenação criminal definitiva quando não houve suspensão da execução da pena. Espera, vamos por partes. Condenação criminal definitiva é quando não cabe mais recurso contra aquela decisão que condenou o empregado. Então, se ele for preso provisoriamente, o contrato de trabalho vai ficar suspenso. Ele não vai receber salário, mas o vínculo de emprego vai ser mantido. Agora, se ele for condenado definitivamente e a pena imposta a ele impossibilitar que ele continue prestando serviços para aquele empregador, por exemplo, uma pena privativa de liberdade, então sim, o empregador poderá demiti-lo por justa causa, desídia no desempenho das respectivas funções. É aquele empregado preguiçoso, que ele não se compromete com o seu serviço e acaba sendo negligente com as suas funções. Normalmente, as condutas elas vão se acumulando até chegar na punição máxima, que é a demissão por justa causa. Mas pode acontecer que uma só conduta já configure a desídia. Então, alguns exemplos: a baixa produção, atrasos frequentes, faltas injustificadas, tudo isso junto facilmente poderia configurar uma demissão por justa causa. Embriaguez habitual ou em serviço. A embriaguez habitual é quando o empregado costuma beber fora do serviço, de modo que isso afete o seu desempenho no trabalho. Por exemplo, ele chega bêbado no trabalho. A embriaguez em serviço, ao contrário da primeira, não exige que a conduta aconteça de forma repetida, ou seja, basta que uma vez o empregado se embriague no trabalho, que poderá sim configurar a justa causa, principalmente quando a função desempenhada por esse empregado coloque em risco a vida de outras pessoas. Aqui, pessoal, temos um detalhe. O alcoolismo ele é considerado uma doença. Então, o Tribunal Superior do Trabalho entende que em vez desse empregado ser demitido, como ele tem uma doença, é melhor que ele seja encaminhado para tratamento e ele poderá receber até mesmo o auxílio-doença, ficando encostado. Violação do segredo de empresa. É quando o empregado ele divulga informações sigilosas para terceiros, por exemplo, concorrentes do seu empregador, trazendo prejuízos para ele. Ato de indisciplina e de insubordinação. No ato de indisciplina, o empregado ele descumpre uma ordem geral, ou seja, era para todo mundo. Por exemplo, ele descumpriu a determinação do uso de equipamentos de segurança. No ato de insubordinação,
o empregado descumpre uma ordem pessoal, ou seja, foi dirigida somente a ele. Abandono de emprego é quando o empregado falta por mais de 30 dias consecutivos no trabalho. Só que existem situações que não precisa esperar esse prazo correr. Por exemplo, o empregado ele é flagrado trabalhando numa empresa no mesmo horário em que deveria estar prestando serviços para o seu ex-empregador. Lesão contra qualquer pessoa e lesão contra o empregador ou superior hierárquico. A lesão contra qualquer pessoa, essa lesão, que poderá ser física ou moral, vai ocorrer contra qualquer pessoa e dentro do ambiente de trabalho. Já a lesão contra o empregador ou superior hierárquico não precisa necessariamente ocorrer dentro do trabalho. Pode ocorrer em qualquer outro lugar, que já vai configurar a justa causa. E essa lesão moral que eu falei é a calúnia, injúria e difamação. Você quer saber o que é injúria, difamação e calúnia? Então faz o seguinte, se inscreve nesse canal, que aqui a gente vai trazer os seus direitos de forma simples. Então deixa seu like, se inscreva e continua com a gente. Prática de jogos de azar. Então, por exemplo, se o empregado ele costuma praticar esses jogos de azar, tipo o jogo do bicho, com a finalidade de obter lucro, então sim, isso é uma causa de demissão por justa causa. Perda da habilitação ou dos requisitos para o exercício de sua profissão. Essa perda vai causar a demissão por justa causa porque vai prejudicar ou até mesmo impedir que o empregado continue exercendo as suas funções. Além disso, essa perda tem que ter ocorrido de forma dolosa, ou seja, o empregado quis cometer aquela situação que causou a perda. Por exemplo, o motorista ele é flagrado dirigindo bêbado e perde sua habilitação. Ou o advogado que tem sua inscrição na OAB cassada e assim não pode mais exercer sua profissão. É importante lembrar, pessoal, que a justa causa é punição máxima por empregado. Então, o ato cometido pelo funcionário tem que estar muito bem comprovado. Se você ficou até o final desse vídeo, isso é muito importante, porque é sinal que você está buscando os seus direitos. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, que cada vídeo novo você vai ficar sabendo. E tem mais uma coisa, deixe seu comentário, coloque dúvidas ou sugestões que a gente vai respondendo e fazendo vídeos novos para vocês. Muito obrigada e até mais!